Nesse bloco, a gente vai falar das secretárias, esses anjos da guarda ou pestinhas, né? Porque às vezes a secretária empata a vida do chefe quando a gente quer entrevistá-lo, e aí vira pestinha. Mas, de modo geral, as secretárias são pessoas muito queridas que fazem a vida das pessoas ocupadas certamente melhor. Mas nem sempre elas têm uma vida melhor, né? Sentadas o dia inteiro, É com a complicado. perna para baixo. Se não tiver alguns tipos de cuidado, pode ter problema no futuro. Não costuma ser um problema a curto prazo, não. Mas a médio e longo prazo dá para ter problemas bem complicados. E aí, o que a gente pode fazer por elas? Bom, na verdade, a gente tem que saber primeiro qual é o fator agravante do trabalho delas. O fator agravante é a imobilização. Então, nós somos feitos para nos movermos. Como qualquer máquina que somos, se nós não nos movermos, vai enferrujar, o óleo vai secar e tal, tem que se mexer. E o problema de quem trabalha muito tempo sentado é porque não mexe muito as pernas. O sangue, para retornar das pernas ao coração, é um trabalho difícil. Ele está subindo uma ladeira. Para chegar até as pernas, o coração está bombeando, a gravidade ajuda, para baixo... Todo santo ajuda. Então, a gente tem que pensar como ele tem que voltar, essa ladeira acima como seria. E, basicamente, a movimentação das pernas é um dos principais fatores para ajudar esse sangue a voltar. Quanto mais tempo a pessoa ficar parada numa mesma posição, seja ela sentada, seja ela de pé, pior vai ser para a circulação. É bem verdade que quando nós estamos de pé, o fator gravidade ele é mais intenso. Então, se a gente considerar, por exemplo, um segurança de banco, um guarda de trânsito, que é o cara que fica o dia inteiro em pé, às vezes debaixo de sol, porque o calor influencia também, e sem se mexer, esse é o que está mais prejudicado. Como o nosso assunto aqui é secretária, a gente tem que falar mais daquela que está sentada. E aquele cara que está sentado, ele está lentificando a circulação dele. Isso serve para longa viagem de avião, para longa viagem de carro. Isso serve, por exemplo, para o paciente que está acamado por uma fratura, por uma cirurgia que requer imobilização. Tudo que fizer com que o paciente, que a pessoa seja obrigada a se mover pouco, vai prejudicar a circulação. E pode se manifestar através de varizes, que pode levar a pessoa a ter dor, peso, cansaço e inchaço, ou pode se manifestar com uma complicação mais aguda, como, por exemplo, a trombose. E mexer os pés, assim, de vez em quando, não resolve, não? Para os lados, resolve. para frente, para trás? Quando a gente mexe o pedaladinha? Quando a gente mexe o pé dessa maneira, a gente está contraindo a musculatura e está favorecendo a circulação do sangue. Mas uma contração feita assim, apenas simulando um acelerador e um freio, ela não é tão vigorosa quanto seria uma caminhada. Então, se eu tiver que sugerir para alguém que está num voo longo ou para uma secretária que está o dia inteiro sentada, eu sugeriria de sair um pouquinho, dar uma andada no corredor, entrar um pouco no consultório ou no escritório, seja lá onde for, ir ao banheiro. 2 vezes por período de trabalho, tipo assim, 2 de manhã, 2 de tarde? Eu acho que se a gente tiver que quantificar isso, talvez a cada 2 horas seria interessante dar uma movimentada. E se Mas você... isso significa que ela pode sair daqui e ali tomar um copo d'água e tal, ou tem que ser uma caminhada mesmo? Não, sair e tomar um copo d'água. Se você tiver que simular quebrar alguma a letargia, quebrar o parado. Se você tiver que simular alguma coisa no seu próprio lugar, mais interessante que eu simular sentado esse movimento de acelerador e freio seria ficar de pé e ponta do pé. No momento que você está contraindo o músculo para levantar todo o peso corporal, essa contração é mais vigorosa. Então, se ela não tiver espaço para circular, se ela ficar na ponta do pé 20 vezes, ponta do pé relaxa, fizer isso 20 vezes a cada 2 horas, esse sangue que estaria retido lá, que estaria estagnado na perna, vai ser forçado a circular. Na marra, tem que circular. Mas é um golpe, né? Porque se a pessoa tem que trabalhar de secretária, ela vai ficar a maior parte do tempo sentada. Eu não sei, eu me pergunto se teria que ser... A balconista está incluída aí no segurança. Porque a balconista também fica em pé na loja o tempo todo. Mas depende da loja, porque assim, o que eu vejo em loja, por exemplo, loja de roupa, ela vai no provador, ela vai no estoque, ela vai receber o cliente à porta, ela leva o cliente à porta, então eu acho que ela está se movimentando um pouco mais. No caso da secretária, é mais difícil isso, a movimentação que eu vejo é ela entrar eventualmente no escritório para falar com o patrão e tal, com o médico, e voltar, mas ela não tem tantas necessidades de se levantar ou de se movimentar quanto teria uma vendedora de loja. Eu vejo uma vendedora de loja menos prejudicada do que uma secretária. É claro que há medidas que a gente pode tomar, além dessa movimentação, que protegeriam essa pessoa. A gente pode evitar outros fatores de risco, como, por exemplo, o excesso de peso
o sobrepeso, a Bia pode ajudar a gente nesse assunto. Por isso que a Bia está aqui. Pois é, então eu não vou tentar nem entrar muito na área dela, mas a questão é, essa árdua missão que o sangue tem de subir essa ladeira para voltar ao coração, tem vários obstáculos. E alguns desses obstáculos a gente não pode evitar, como, por exemplo, a gravidade. Mas outros a gente pode. Um paciente, por exemplo, que está acima do peso, ele não tem só aquela gordurinha que a gente belisca no pneu. Ele tem gordura intraabdominal, que se chama gordura visceral. Quanto mais gordura você tiver dentro do abdômen, mais pressão há naquele abdômen. E o sangue, para chegar ao coração, tem que atravessar o abdômen. Então, um abdômen com esse tipo de gordura vai ser um obstáculo a mais para que o sangue chegue ao coração, e obstáculos engarrafam. A gente pode pensar no trânsito. Se tiver obstáculo, vai engarrafar, e vai engarrafar na perna. Por exemplo, entrando também numa coisa que a Bia pode ajudar a gente, constipação intestinal. Um intestino preguiçoso, pelo mesmo motivo de aumentar a pressão dentro da barriga, vai se configurar num obstáculo a mais para o sangue voltar ao coração. Então, há fatores que a gente pode evitar. Já que vai ser secretária, já que vai ficar grande parte do tempo sentada, ok, vamos evitar sobrepeso. Vamos evitar dieta que prenda o intestino, o funcionamento do intestino. Há maneiras de se evitar. Há maneiras também terapêuticas, como, por exemplo, as meias de compressão. Eu tenho um pouquinho de pé atrás antes de falar de meia de compressão de uma maneira genérica, porque existem alguns pacientes que não poderiam fazer o uso dela. Existem alguns tipos de pacientes que têm doença circulatória de um outro tipo, que é uma doença circulatória chamada arterial, que, fazendo uso da meia elástica, vão ter a circulação prejudicada. E como essa circulação, essa doença nesse outro lado da circulação é muito mais delicada, seria muito danoso. Então, se ele tem é melhor só usar meia elástica se for recomendada pelo seu médico. Eu sempre escuto as pessoas falarem... Ela não é uma coisa inócua, né? Não é assim... Leda, o índice de pessoas que teriam prejuízo por usar a meia elástica é muito pequeno, mas existe esse índice, então a gente tem que ter cuidado na hora de recomendar. O que eu posso dizer de maneira mais geral para quem está ouvindo a gente é de que quanto mais nova for essa pessoa, menor é a chance dela ter essa outra doença prejudicada pelo uso da meia elástica. Então, uma mulher jovem, uma secretária jovem, tem um risco pequeno de ser prejudicada pelo uso da meia elástica. Agora, que a meia elástica é sensacional para proteger a circulação desse paciente de vir a ter problemas futuros e proteger de complicações agudas como a trombose, isso não resta dúvida. Então procure um médico para saber. Mas também, se você já tem problemas, você já deveria ter um médico. Já deveria ter um médico, mas no caso... é assim, você um dia inchou, né? Um dia doeu. Outro dia ter isso regularmente. No caso da meia elástica, antes dela sentir qualquer coisa, ela já poderia usar, claro, depois de uma avaliação médica, porque a meia elástica é eficiente também na prevenção. Então, mesmo que ela não sinta nada, nem nunca tenha sentido, se ela é obrigada a assumir essas posturas durante o trabalho, a meia elástica já está indicada pelo fato de proteger dela vir a ter problemas futuros. Você falou que o tempo máximo que uma pessoa pode ficar sentada sem prejuízo é 2 horas, né? Então, a pessoa poderia se levantar a cada 2 horas e fazer um exercício de alongamento? Assim, alongamento, como a gente está falando da circulação das pernas, não seria tão necessário alongamento. Eu diria mais contração da panturrilha. É o principal. As nossas veias principais do joelho para baixo, elas passam por dentro da musculatura da panturrilha. Então, quando você contrai, você espreme aquilo. Nossa musculatura da panturrilha, ela é envolta por uma fáscia que é muito igual àquela fáscia do bife. Quando você está limpando o bife, é um tecido tenso, inelástico, então a musculatura está presa ali dentro. No momento que ela se contrai, ela não pode expandir, ela tem que se contrair para dentro. Então ela vai espremer, ela vai ordenhar a circulação, vai fazer uma ordenha do sangue para cima. Então, nesse caso, mais importante do que alongamento seria a contração da musculatura. Seria subir na meia ponta. Exatamente. Eu pensei em alongamento porque também a pessoa que fica muito tempo sentada fica muitas vezes com dor na coluna cervical, né? Porque a cadeira, por causa da postura. Ideal. Sei lá, quem escreve muito uma alongada sempre é bom, né? Para nós, para esse aspecto não tem dúvida, está coberta de razão, porque eu estou focando aqui, às vezes é pecado do especialista focar muito na sua área, mas a parte ortopédica, estatisticamente falando, ela é muito causadora de problema nas pernas. E
geralmente a culpa é de quem usa a cadeira e não da cadeira. As cadeiras, por mais simples que sejam, elas são estruturadas para você assumir uma postura adequada. A gente aqui não sabe, a gente tem que chegar o quadril máximo para trás. Não sei se você já reparou aquelas cadeiras de madeira bem simplesinhas que a gente usava na época da escola, tem um vão na porção final da coluna. Aquilo ali é para você encaixar o quadril. Você encaixar a parte de trás, também conhecido como bunda, né? Força a sua coluna a assumir a posição natural dela. A posição natural da coluna lombar é essa posição de convexidade. Então, no momento que você encaixa o quadril lá atrás, o encosto joga a tua coluna para frente e ela assume essa postura. Outra coisa importante para se dizer da parte ortopédica é a altura da cadeira. O ideal é que o pé fique todo, a sola do pé fique toda em contato com o piso e que o joelho faça um ângulo de 90 graus. Então, se você está nessa posição, pé totalmente no chão, joelho 90 graus e o quadril, agora você está aprendendo. Eu já estou me colocando na cadeira para ver. Olha, a Glorinha Bottmiller, que é uma fonoaudióloga bárbara, diz que a gente tem que sentar com a bunda, que não tem mistério. A bunda é feita para isso. Exatamente. Ponto, ela fala. E dando aula de voz. Você vê que está ligada a tudo, né? E a gente tem que se policiar constantemente, porque vai passando o tempo, agora eu estou numa postura adequada aqui, porque a gente está conversando, daqui a pouquinho eu vou me pegar escorregando um pouco para baixo, e aí você tem que se dar um choque e voltar, mas você está coberta de razão, a parte ortopédica é fundamental para esse tipo de coisa. Fundamental mesmo, geralmente as coisas estão associadas. A parte venosa costuma vir associada com a ortopédica e às vezes o paciente vai no consultório errado. Ele chega lá achando que a dor dele é circulatória e eu diagnostico como ortopédico e mando para o ortopedista. Não, eu estou dizendo isso até porque as pessoas hoje ficam tanto tempo no computador que eu acho que não é mais um privilégio só de quem trabalha muito tempo sentado, tem um problema circulatório. Hoje, quando você se dá conta, você está há 3 horas botando e-mail em dia. Eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha mais problemas. Queria te perguntar uma coisa. Tem umas coisas até baratas, não são, assim, grandes invenções carésimas, que você coloca assim na frente da cadeira e seu pé fica assim, não fica pendurado, sabe? Mesmo que ele encoste no chão, às vezes você tem ficando horas ali, e a gente fica horas no computador. Tem um negócio que você faz assim, uma coisa barata. Tipo aquelas máquinas de costura antigas da um pedal daquele tipo. Tipo um pedal, que você coloca o pé assim, nessa posição, assim. Isso é bom? Eu acho que o importante é que o pé não fique flutuando. O pé que fica flutuando vai fazer uma compressão na parte posterior da coxa. Então isso é bom, porque o pé não fica flutuando. Isso é bom, mas não haveria necessidade de assumir efetivamente essa posição. Se você tiver uma cadeira que não tem... Para variar, que eu falo, em vez de ficar com o pé para baixo, um pouco para frente, um pouco para baixo. Com certeza. Pode Mudança melhorar. de postura é necessária, entendeu? Você tem que se mexer, ficar parado muito tempo. Tem um rolinho, né, que você fica fazendo tipo uma massagem tem um que tem no rolinho, pé. mas tem um que ele vem todo assim. Eu já vi. Ele vai todo. Eu fiquei surpreendida porque eu achei que era uma coisa caríssima e não é, entendeu? Mas a medicina é curiosa porque, mesmo você não estudando, você consegue deduzir as coisas. Essa bombeamento da panturrilha é chamado de coração periférico, tamanha a efetividade dela para circular o sangue. E um outro coração periférico é a sola do pé. A sola do pé, nossa, funciona como uma esponja. Ela se enche de sangue e no que você caminha, você massageia essa esponja e obriga o sangue a subir para a próxima bomba, que é a panturrilha. Então, massagem na sola do pé também é efetiva. Quando você anda, você está massageando a sola do pé. Por isso que caminhar na areia também é bom. É legal, né? E por isso que o abuso do salto alto, por exemplo, é complicado, porque ele prejudica 2 dos corações periféricos. Quando você anda de salto alto, você não está fazendo essa adequada massagem na sola do pé e a panturrilha, que era para estar relaxando e contraindo, está totalmente contraída o tempo todo. E sentar em cima da perna também é um horror, né? Mas eu vou contar para eles que você está de salto. Sentar em cima da perna também é um horror, né? Oi? Sentar em cima da perna. É horrível para a postura e para a circulação. Eu acho que é mais para a postura do que para a circulação, porque a circulação não vai te deixar ficar muito tempo nessa posição. Você vai sentir dor. O dia inteiro se eu se deixar sentado assim, trabalhando com a perna embaixo. Não é interessante. Não é interessante. Então pare com isso. Já me corrigi aqui. Não, a ginástica é interessante. Olha só, qualquer pessoa pode ter varizes, pode ter problema circulatório. A princípio, nós somos bichos que fomos feitos para andar de 4. Então, a evolução nos colocou de pé e por causa da gente ser metido a besta de querer andar de pé, a gente paga com problemas na coluna, com problemas nas articulações e com problemas circulatórios. Quadrúpede geralmente não tem problemas circulatórios do tipo venoso, porque o peso está todo em 4 apoios. A coluna não é sobrecarregada, os tornozelos, os joelhos e a circulação também não são. Agora a gente já